Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral. Olá, sou Fábio Ruas. E eu sou Jane Costa. Começa agora o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral para levar até você as principais informações da Justiça Eleitoral brasileira. Brasil comemora Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e Tribunal Regional Eleitoral da Bahia firma parceria com a instituição Obras Sociais Irmã Dulce para beneficiar eleitores em situação especial. E ainda, Lei das Eleições completa 22 anos no dia 30 de setembro. E mais, no quarto spot da série Enfrentamento à Desinformação, você vai conhecer quais foram as ações do TSE pensando nas eleições. Você acompanha o programa Conexão Eleitoral com as principais informações da Justiça Eleitoral em todo o país. Conexão Eleitoral. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência foi comemorado em todo o país no dia 21 de setembro. A data foi criada pela Lei 11.133 de 2005 para sensibilizar a sociedade e órgãos governamentais sobre a importância de atender os mais de 45 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência. O dado é do censo do IBGE de 2010. Na Justiça Eleitoral, o Programa de Acessibilidade, criado em 2012, trouxe iniciativas inovadoras, como a remoção de barreiras físicas, arquitetônicas, de comunicação e de atitudes. Tudo isso para promover o acesso amplo e irrestrito, com segurança e autonomia das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida ao processo eleitoral. Atualmente, as páginas do portal do TSE também são codificadas de acordo com as diretrizes internacionais para a acessibilidade na web. O portal apresenta texto alternativo nas imagens, descrição dos conteúdos de formulário, teclas de atalho e de salto de conteúdo. O usuário com dificuldade para acessar os conteúdos do site pode utilizar uma funcionalidade que permite o melhor entendimento dos conteúdos da web. Esse recurso é voltado a surdos, deficientes visuais, pessoas com deficiências intelectuais, idosos, disléxicos e outras pessoas com dificuldade de leitura e de compreensão de textos. Entrevista. O TRE da Bahia e a instituição Obras Sociais Irmã Dulce assinaram no início do mês um acordo de cooperação técnica para beneficiar eleitores em situação especial. Isso em alusão ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, que ocorreu no último sábado, dia 21 de setembro. Para comentarmos essa parceria, vamos conversar agora com o presidente do TRE baiano, desembargador Jataí Júnior. Tudo bem, desembargador? Tudo bem, Fábio. É uma alegria estar aqui em contato com vocês, do TSE, para divulgar ações aqui do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. O prazer é nosso, principalmente quando a gente vai tratar de um assunto tão importante para a inclusão social das pessoas com deficiência. Agora, doutor Jataí, o que esse acordo vai oferecer para essas pessoas? É um convênio de colaboração do TRE com o OCID, né? Que é esse trabalho magnífico que foi iniciado há algumas décadas pela nossa Irmã Dulce, em breve a Santa Dulce, né? A partir do dia 14 de outubro, com a canonização, será a nossa Santa Dulce, né? Então, eles têm lá, desde a Irmã Dulce começou a recolher pessoas que estavam muito carentes na rua e tal, e terminou criando hoje um conglomerado que presta um serviço extraordinário. E percebemos aqui, a equipe do TRE, que lá estavam pessoas impossibilitadas de exercer o seu direito, dever de voto por algum tempo, algumas em caráter permanente, outras provisoriamente, enquanto se recuperam. E o TRE Bahia, num projeto que
denominamos Humaniza, JR, Humaniza Justiça Eleitoral, resolveu propor esse convênio a essa obra assistencial. E o que é que estamos levando? Nós estamos levando a certidão de quitação por tempo indeterminado para todos aqueles pacientes que estão lá internados, que são acolhidos por esse serviço e que não, como já disse, não podem exercer o seu direito e dever de voto. Desembargador, então, eles hoje estão estão irregular junto à Justiça Eleitoral. Isso causa grande prejuízo, inclusive para receber os benefícios sociais que são concedidos pelo governo. Essa certidão de quitação por tempo indeterminado é destinada sempre a pessoas com necessidades especiais? Não, essa quitação é para aqueles que estão impossibilitados. Nem todos que têm necessidades especiais fazem jus a essa quitação. Porque pessoas que têm necessidades especiais, nós vamos o quê? Fazer com que ele exerça o voto, o direito, o dever de voto, em sessões especiais, né? Esse também é um serviço que vamos prestar com esse convênio. Identificar aqueles pacientes que têm necessidades especiais e quando se cadastraram, quando fizeram a sua biometria, esqueceram de registrar isso. Então, nós vamos fazer esse registro para que o TRE possa identificar uma sessão com condições físicas de recebê-lo com dignidade e que ele possa exercitar o seu direito ao voto. Mas agora, a quitação por tempo indeterminado é para aquele paciente que sequer tem condições de se locomover para uma sessão eleitoral. Então, qual é a situação que nós identificamos? Essas pessoas estão lá acolhidas pela essa obra assistencial e irregular junto à Justiça Eleitoral. E eles têm o direito de se manter regular, mesmo não tendo condições físicas de comparecer. Essa quitação por tempo determinado, ela é dada até o momento em que essa pessoa se recupere e compareça a um dos próximos pleitos. Quando ele comparecer e exercer o seu direito de voto, aí essa quitação automaticamente perde a validade. E aí ele volta a ter a obrigação de comparecer em todos os pleitos seguintes. Perfeito. Então, esse objetivo é acolher a esses cidadãos, esses irmãos que estão lá com essa incapacidade, como disse, em alguns permanente e outros temporárias, de ter condições de se locomover uma sessão eleitoral nos dias dos pleitos. Um outro também trabalho que será feito pela Justiça Eleitoral junto, que o convênio acolheu e fez essa previsão, seria o de identificar as pessoas que estão sem condições de pagar a multa. Não tem condições financeiras mínimas para que pague a multa pela ausência nos pleitos anteriores, e aí a Justiça Eleitoral dará a quitação, reconhecerá a sua condição de vulnerabilidade social e fará essa isenção da multa. Esse aí já é um segundo pilar do acordo, né, doutor Jataí? Na verdade, são três, né? O primeiro, certidão de quitação por tempo indeterminado para aqueles que estão impossibilitados definitivamente ou temporariamente de se locomover até uma sessão eleitoral no dia do pleito. O segundo, identificar aqueles que têm uma necessidade especial e que por isso não pode estar como eleitor em uma sessão que seja num andar superior, que tenha um acesso difícil. Então, nós precisamos identificar para colocá-los em uma sessão especial, para receber com necessidades especiais. E o terceiro é fazer essa quitação daqueles que já não compareceram em eleições anteriores, mas não têm condições financeiras de fazer o pagamento da multa. E por isso todos eles estão hoje irregulares junto à Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral está com essa ação chegando mais próximo dessas pessoas carentes para regularizar a situação de todos. É verdade, aí é a Justiça Eleitoral na Bahia incentivando, né, e facilitando
para que as pessoas consigam exercer a obrigação, e que é uma obrigação e é um direito, que é o voto, né? O voto, né? O direito e o dever do voto, essa ação tão sagrada aí para o fortalecimento da democracia, né? De inclusão também, né? Dessas pessoas mais carentes, mais necessitadas, que estão lá se beneficiando de uma obra magnânima como essa que foi iniciada pela irmã Dulce, e a Justiça Eleitoral se aproxima para incentivar esse tipo de ação. Perfeito. A gente conversou com o desembargador Jataí Júnior, que é o presidente do TRE da Bahia, trazendo essa informação, os detalhes desse acordo com as obras sociais Irmã Dulce. É a Justiça Eleitoral baiana se aproximando ainda mais do cidadão e levando as pessoas a possibilidade de exercer o direito de votar. Enfim, estar em dia com a Justiça Eleitoral. Dr. Jataí Júnior, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no programa Conexão Eleitoral. Eu que agradeço, Fábio, a oportunidade de falar, né, das ações aqui do TRE da Bahia, e sempre estou aqui à disposição desse valoroso programa aí de divulgação das ações da Justiça Eleitoral, não só da Bahia, mas do Brasil como um todo. E sempre às ordens. Muito obrigado. O Conexão Eleitoral veicula nesta semana o 4º episódio da série de 5 spots de rádio sobre enfrentamento à desinformação. O material traz depoimentos de especialistas que participaram do Seminário Internacional Fake News e Eleições, realizado em maio pelo TSE, com o apoio da União Europeia. Eles destacam a importância da mobilização para coibir a disseminação de notícias falsas e contestam a expressão fake news. E explicam ainda como o cidadão pode se defender dessas ações, além de ressaltar o papel da Justiça Eleitoral na cruzada contra a desinformação. No episódio de hoje, o repórter Henrique Amaral vai mostrar quais foram as ações do TSE contra a desinformação, pensando nas eleições. Vamos ouvir? Enfrentamento à desinformação. Desde o início do ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral mostra uma grande preocupação com o combate à desinformação. O processo eleitoral e principalmente a urna eletrônica foram atacados por notícias falsas de todos os tipos. Para não deixar o eleitor acreditar em mentiras, o TSE atuou de diferentes maneiras. Antes mesmo das campanhas eleitorais começarem, o tribunal assinou acordos com veículos de comunicação, empresas de tecnologia, agências de checagem e outras instituições. As parcerias firmadas pelo TSE foram elogiadas pelo diretor da Organização dos Estados Americanos, Gerardo de Casa. O tribunal não necessariamente esperou haver o problema antes de estar reagindo. O contato com as empresas digitais, acho que foi maravilhoso. O contato e a coordenação, inclusive, com mecanismos como Comprova, com a própria missão de observação eleitoral da OEA, realmente com uma comunicação que tentou ser mais criativa. Eu acho que foram medidas muito importantes. Além disso, a Justiça Eleitoral colocou no ar um site com textos e vídeos informando a verdade sobre assuntos como o funcionamento das urnas e a anulação de votos. O diretor da agência de checagem Lupa, Geraldo Scofield Júnior, enalteceu a agilidade do TSE ao responder à desinformação. O TSE, de um modo geral, ele trabalhou muito rapidamente no desmonte da falácia. E nisso eles foram rápidos, especialmente no que se refere à lisura do processo eleitoral, que é onde está o ponto nevrálgico disso aí, né? Manter a qualidade, manter a credibilidade, a respeitabilidade de um processo como o eleitoral brasileiro.
O julgamento de processos envolvendo supostas notícias falsas também recebeu uma atenção especial no TSE, aspecto enfatizado pelo professor de Direito Eleitoral Diogo Reis e pela advogada Thaís Gasparian. A Justiça Eleitoral, por exemplo, como julgadora na sua atividade jurisdicional, me parece que ela apresentou um papel super satisfatório. Todos os casos que chegaram foram resolvidos no TSE, olhando especificamente o TSE, em até 2 dias. Isso é um exemplo de sucesso, meu ver. Agiu muito bem, com muita cautela, e é como deveria ter agido no ano passado com relação às notícias falsas. E o Tribunal Superior Eleitoral vai continuar combatendo a desinformação. Para escolher bem os representantes, o eleitor precisa saber a verdade. Enfrentamento à desinformação. Justiça Eleitoral. Conexão Eleitoral. Aproximando a justiça eleitoral do eleitor. Fique por dentro. O TSE divulgou o novo edital prorrogando o prazo das pré-inscrições do Teste Público de Segurança 2019 do Sistema Eletrônico de Votação até o próximo domingo, dia 29. O edital está disponível na página do evento no portal do Tribunal tse.jus.br. A publicação das inscrições aprovadas vai ocorrer no dia 3 de outubro. Os investigadores aprovados nesta fase deverão apresentar planos de teste de 14 a 27 de outubro e a publicação das inscrições aprovadas está marcada para 30 de outubro. O TPS 2019 vai ser realizado entre os dias 25 e 29 de novembro, na sede do TSE, aqui em Brasília. Entrevista. A Lei das Eleições completa 22 anos, no dia 30 de setembro. Para conversar agora sobre esse assunto, o Conexão Eleitoral recebe o secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro. Doutor Fernando, a Lei das Eleições trouxe mais segurança jurídica para o processo eleitoral? Sem dúvida. A Lei 9.504 ela trouxe sim uma segurança jurídica bem maior, e ela é uma lei que, quando surge, naquele ano de 97, ela já surge num momento de transição da Justiça Eleitoral e do próprio Brasil no que diz respeito ao voto. Ali nós já passamos a ter, em 98, uma mescla de voto eletrônico com ainda voto impresso. E a lei vem regulamentando ainda essas duas formas, que na eleição de 2000 passa a ser 100% eletrônico. Mas ela é uma lei, então, que ela já surge com um papel histórico muito grande, uma simbologia enorme de transição, como se nós estivéssemos passando da Idade Média para a Idade Moderna no quesito de realização de eleições. A Lei das Eleições sofreu alterações ao longo dos anos, e elas são necessárias para acompanhar as mudanças e avanços tecnológicos do processo eleitoral? Olha, eu creio que a própria atualidade pode responder a isso. Você veja, desde que a lei foi editada em 1997, ela sofreu algumas reformas, sim, mas a sociedade mudou também. O fenômeno da internet foi muito mais inserido no dia a dia do eleitor e do candidato. Então havia a necessidade que a legislação acompanhasse, tornasse contemporânea alguns movimentos, algumas tecnologias, justamente às relações eleitorais, às próprias eleições, de maneira que as atualizações que a Lei 9.504 teve, as reformas pelas quais ela passou, nada mais foram do que ajustes à realidade daquele momento. Ajustes à realidade do momento, como a reforma de 2006, que trouxe várias proibições para a campanha eleitoral. Exato. E a reforma de 2006, ela acontece a partir de qual fato gerador? O fenômeno do mensalão, que aconteceu em 2005, que estava diretamente ligado ao alto custo das campanhas eleitorais e da relação de candidatos
com os eleitores. Então a reforma vem e ela proíbe distribuição de brindes, ela enxuga o custo da campanha eleitoral para que exatamente tentasse se afastar das campanhas eleitorais aquela pecha de caixa 2, aquela pecha de corrupção nas eleições. Então foi uma lei, uma resposta àquele movimento do mensalão, aquele fenômeno do mensalão que veio à luz em 2005. Em 2006, a resposta do legislador é essa, de enxugar as campanhas eleitorais. Outro fato marcante foi a introdução da cota de gênero em 2009, né, doutor Fernando? Sim, temos a previsão da cota de gêneros que passa a ser implementada a partir da eleição de 2010 e que hoje nós vemos que é uma lei agora que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral está trazendo toda uma efetividade a essa previsão de que pelo menos 30% das candidaturas sejam femininas. Não obrigatoriamente de mulheres, pode ser de homens também esse percentual, mas sabemos que a realidade brasileira clama por esse chamamento da participação feminina na política. E a lei ela traz essa exigência e os tribunais eleitorais, os tribunais regionais eleitorais e o Tribunal Superior Eleitoral, inclusive recentemente teve uma decisão muito importante sobre esse assunto, acaba por sedimentar a efetividade da lei no que diz respeito à participação feminina na política. Tivemos ainda 2 adaptações à realidade. Em 2013 houve a previsão da propaganda na internet e em 2017 a previsão do impulsionamento nas redes sociais. Exato, foi um outro fenômeno ali já a partir de 2012. A internet ela passa a ser uma realidade na vida dos brasileiros, no seu dia a dia e também, naturalmente, ela vem para as campanhas eleitorais. Então havia toda uma necessidade de se regulamentar a propaganda eleitoral na internet que vem com essa reforma de 2013. Portanto, é uma reforma que ela não vem propriamente para fazer uma alteração, mas muito mais para fazer uma contextualização daquela realidade daquele momento. E em 2017 nós tivemos também uma reforma bastante significativa, na 9.504, que trouxe essa possibilidade já do impulsionamento, que já eram ferramentas mais modernas, né, mais atuais, e que a legislação eleitoral ela tinha que prever também essa possibilidade de relacionamento do candidato com o eleitor nas plataformas e mídias sociais. A gente pode dizer que a lei das eleições é um dos pilares da justiça eleitoral? Sem dúvida. Nós podemos dizer aí que o direito eleitoral ele tem 4 grandes pilares, que é o próprio Código Eleitoral, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições e a chamada lei das inelegibilidades. E sobre esses 4 pilares, paira ali o que seria a laje da casa, né, que é a Constituição Federal, que também, por vezes, nós temos reformas eleitorais que vêm a partir de uma reforma constitucional. E essas leis elas têm sempre que estar em harmonia com os artigos da Constituição Federal. Conversei agora com o secretário judiciário do TSE, Fernando Alencastro, sobre a Lei das Eleições, que completa 22 anos no dia 30 de setembro. Doutor Fernando, muito obrigado pela entrevista. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma iniciativa do TSE para falar sobre as questões do processo eleitoral brasileiro. E você pode participar do programa sugerindo uma pauta ou um tema a ser tratado aqui. Basta ligar durante a semana em horário comercial para o telefone DDD 61 3030 7104. Apresentação Fábio Ruas e Jane Costa. Edição Fábio Ruas. Produção Marne Ruas e Rogério Brandão. Trabalhos técnicos Milton Santos e Tiago Miranda. Coordenação do Núcleo de Rádio e TV Ana Paula Ergang. Assessoria de Comunicação Social do TSE Ana Cristina Rosa. Na próxima semana voltamos com novas informações sobre as questões eleitorais. Até lá. Até lá. Termina aqui o programa Conexão Eleitoral, uma produção do Tribunal Superior Eleitoral.